o seguinte, ontem, duas coisas chamaram muita atenção. Primeiro, a vitória da seleção brasileira, né? Uma vitória avassaladora, pelo menos no primeiro tempo. E no mundo político, uma cena chamou bastante atenção, porque desde que perdeu a eleição, no dia 30 de outubro, o presidente Bolsonaro apareceu pouco, foi a poucos eventos públicos, mas ontem ele se emocionou e chorou ali durante um evento de apresentação de oficiais das Forças Armadas recém-promovidos. O presidente não conteve as lágrimas ali ao apertar a mão de oficiais do Clube Naval lá em Brasília. Ele estava ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e essa é a terceira aparição pública do presidente Bolsonaro em eventos militares. Tudo isso nos últimos 10 dias. Em todos eles, o presidente ficou calado. E as lágrimas ali chamaram muito a atenção. Eu vou fazer um pacote aqui do final de mandato, porque eu quero saber o que significa tudo isso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele deixou claro que após a posse de Lula, vou abrir aspas aqui para falar dele, vou deixar isso aqui. E quem vai ficar com os problemas são vocês. Foi o que disse o Paulo Guedes, dizendo que vai embora do país. Com os problemas que ele deixou, né? Professor, peraí. Desculpa. E a outra coisa que é significativa aí no final de governo é que o governador eleito por São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que era, sim, ministro do presidente Bolsonaro, ganhou notoriedade colado no Bolsonaro. E por que não dizer que ganhou eleição em São Paulo por conta do presidente Bolsonaro? Ele disse o seguinte, em uma entrevista, ele disse que nunca se viu como um bolsonarista raiz. E aí, o Ângelo Rigon, eu vou começar com você. Eu queria saber o que significa isso no final de mandato. Tem alguma simbologia? O choro, Paulo Guedes indo embora e o governador de São Paulo, Tarcísio, dizendo que nunca foi bolsonarista raiz? Olha, eu acho que o governo de São Paulo vai ser um puxadinho do ex-governo Bolsonaro. Tanto que ele está botando lá só gente bolsonarista que não tem nada a ver, inclusive, com São Paulo. Está fazendo umas fusões de secretarias lá que o pessoal não está entendendo. Mas é uma pena. Ela, com o motivo da América Latina, a gente tem que torcer para que São Paulo se dê bem. Agora, em relação ao choro, é o que o próprio presidente dizia, né? É ele que não derramou uma lágrima pelas milhares de vítimas da Covid, algumas delas parentes de quem está bancado, ou de ouvintes da Jovem Pan, ele agora chora por qualquer coisinha, final de mandato, não vai ter mais cartão corporativo para gastar, motivos para chorar ele tem. Kim, Rafael? O Tarcísio, né? O Tarcísio já foi servidor da Dilma, né? Do governo Dilma. O Tarcísio, ele é do Centrão, sempre foi do Centrão, igual a Tereza Cristina, tá? Que também fez parte. O Bolsonaro, na verdade, negociou ali com relação à governabilidade no início e pegou uns ministros muito bons. E o Tarcísio hoje, ele sim, é um braço direito, talvez, do presidente Bolsonaro, até porque foi eleito por conta disso em São Paulo, porque não é fácil ganhar em São Paulo. Não adianta dizer que é fácil, por mais que o PT nunca tenha ganhado, mas não tinha o PSDB ali para afirmar isso aí. Então, acho que o Tarcísio faz parte, sim, do governo Bolsonaro, entendeu foram os objetivos que o Bolsonaro propôs, e entendeu ser o certo e continuou no governo e foi um super ministro, né, que fez aí o nosso Brasil crescer cada vez mais na sua infraestrutura. Isso são dados, é só você pegar ali no gov.br, ali na Agência Brasil e analisar. Tá? Agora, o que ele vai fazer em São Paulo é problema dele, já que ele é governador eleito. Não dá para dizer que é bolsominion ou é bolsonarista. Não, acho que tem uma referência criada através do governo Bolsonaro, que é o povo saindo do armário no sentido de conservador, falou assim, hoje eu sou conservador, eu sou um cara de direita, porque antes não podia falar isso, porque era completamente exprimido, porque a esquerda ela não gosta de contraponto. Ela fala tanto em democracia, mas quando falava que era contraponto no sentido ideológico, diferente de uma esquerda quando era apresentada, era completamente assassinada a qualquer tipo de ideia. Infelizmente, sempre foi assim. Hoje que a ruptura Bolsonaro apareceu em 2018 e criou algumas referências de direita, a pessoa mais ligada ao liberalismo, libertário, enfim, e isso tem criado lideranças. O Zema, por exemplo, um liberal, né? Temos alguns senadores que foram eleitos, que têm um pensamento diferente daqueles que já estão
atuando no Senado hoje. Então, criou-se umas alternativas hoje no meio político. Acho isso muito interessante e saudável para a democracia, porque hoje dá para conversar com mais liberdade. Hoje nós estamos aqui, contraponto, nós respeitamos uns aos outros aqui, né, as diferenças também, mas existem ideias, por mais que seja uma ideia às vezes nada a ver, mas está sendo posta, está sendo respeitado, ouvido e acabou. Eu acho que isso é o mais interessante e é o que deixou hoje com o governo, sem contar algumas questões de economia, né, o PIB aumentando, a questão ali do desemprego que está caindo no último trimestre foi a maior queda. Então, nós temos aí algumas coisas que precisam ser levadas em consideração, tá? Tem que ser honesto, tem que colocar ponto ali e ver realmente o que aconteceu no governo aí do Bolsonaro. Então, já vou fazer o seguinte, eu já vou ouvir a Pamela Bussolini sobre essas questões todas no dia de ontem. Pamela, sua vez. Então, Paulo, na verdade, né, deixando ideologias de lado, o que nós temos, né? Vou começar aí pelo Paulo Guedes. O governo, né, e aí o ouvinte pode fazer sua pesquisa, só colocar no Google, tá fechando as contas no azul em anos, né, de Brasil. O governo, né, baixou a extrema pobreza para o menor índice desde os anos 80. Isso não é fonte minha, né, do meu convencimento, é o Banco Mundial que está dizendo. Ontem, o IBGE colocou um dado dizendo que o PIB, né, aumentou novamente. E o PIB chegou ao melhor patamar desde 1996. Isso é IBGE, não é a minha ideologia. Então, esse é o governo que está sendo entregue, que os nossos amigos dizem que é um horror, que está endividado, ai meu Deus do céu, né, para o governo Lula. Né? Que, em contrapartida, como o próprio Guilherme Boulos aí está falando, quer tratorar o marco do saneamento, né? Que é uma medida que traria, né? E Deus queira que ele não consiga acabar com isso, bilhões de reais de investimento privado para tirar o pobre, que eles tanto dizem amar, né, do esgoto a céu aberto. Então, realmente, vendo o que está sendo entregue e para quem está sendo entregue, é de chorar. Até eu choro e eu não trabalhei no governo, né? É desesperador. Quanto o Tarcísio, eu tenho que concordar com ele. Ele nunca foi bolsonarista raiz. Talvez ele tenha se expressado mal, né, e possa parecer ingratidão, né, para as pessoas mais fiéis aí ao bolsonarismo, mas o Tarcísio, embora seja né, um ótimo profissional, foi um ótimo servidor ali na pasta dele, ele não é dessa ala mais ideológica do bolsonarismo. Isso é fato, ele já falou outras vezes, mas não ganhou essa repercussão porque ele não estava aí no olho do furacão, né, sendo atacado como ele vai ser atacado esses 4 anos, assim como o Bolsonaro foi, né, porque ele não comprou a mídia, etc e tal, né, esse pessoal que gosta de ver que o governante é amado pela Globo, né, que é comprada com dinheiro do próprio povo. Então, o Tarcísio vai encarar isso, qualquer coisa que ele disser vai ser deturpada nesses 4 anos, etc e tal, tudo com muito medo de que ele assuma aí uma posição mais preponderante na direita, que agora, né, vai buscar realmente líderes e novos nomes, já que ela tem se fortalecido. Nada novo sob o sol, né? Há uma linguagem não verbal no choro do presidente Bolsonaro, pensando no artigo 142 e reunido com todos os líderes, os maiores líderes das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, para, de alguma maneira, uma virada de mesa? Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele sempre partiu do pressuposto de estar dentro das 4 linhas da Constituição, e não foi só um discurso. Na prática, ele sempre foi. Sempre seguiu dessa maneira. E não é agora, por conta de uma emoção ali, porque como ele já era militar, e teve essa aproximação, né, dos militares, enfim, ele é um capitão reformado. Ele sabe exatamente o valor de todas essas questões, então eu acho que emocionado mais na parte ali da solenidade. Então acho que não tem nada a ver com o que estão achando aí, não sei o que, de perder, etc. Eu acho que tem muito mais a ver com o evento em si do que qualquer outra coisa. Então, golpe, esse tipo de coisa, assim, esquece, isso aí não vai acontecer. Todo mundo tá achando isso. O próprio presidente que é acusado de ser golpista, etc.,
não deu golpe. Eu acho que é por isso que a esquerda está em histeria. Por isso que ele está chorando. Por isso né? que a esquerda está em histeria. Porque não efetivou o que a esquerda gostaria que tivesse acontecido. Mas esses caminhões do exército, essa movimentação aí de tanques... normal. Essas fake news que o pessoal solta, é só bolsonarista. Normal. Como é que Esse negócio, eu acho que alguns aqui já participaram, né, do serviço obrigatório e sabem quais são as operações dentro do quartel. Então, acontece todo dia. O problema é que aqui em Maringá não tem essa demonstração. Nunca foi dado mídia o pra TG isso. aqui, é lógico, porque não é um presidente reformado, o capitão. O TG aqui quase não faz nada. Mas lá em Beltrão, por exemplo, um 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, é o tempo todo operação. Sai viatura, sai blindado, etc. Por conta das fronteiras, ir lá fazer operação blitz, ajudar a Polícia Militar, a Polícia Federal. Gente, é a coisa mais comum que tem. Aí, olha um blindado passando. Nossa, agora sim! Agora o Bolsonaro vai quebrar tudo. Gente, Primeira crítica ao Aí veio os fake news. Parabéns. Fake news, um atrás do outro. Eu só queria aproveitar Vai, e rapidamente. criticar a grande mídia. Ô, louco. Porque ontem, não, vou fazer coro a você. Ontem divulgaram que tinha 5 Kings na Coreia do Sul. Na verdade, são 6. Um deles está aqui na mesa, é o Kim Rafael. Levou de 4. Não, para. Até o Neymar abandonou o Bolsonaro. 7 horas e 58 minutos. Repita. 7h58.